Pense comigo, por um breve e revelador instante. Sua vida inteira moldada num esforço exaustivo, quase doloroso, para caber em lugares que lá no fundo parecem sempre apertados demais, desajustados. Você refina cada palavra, cada gesto, cada escolha, cada traço do seu estilo pessoal, numa performance incansável e, por vezes, solitária, em busca de um aceno de aprovação que insiste em se esquivar, flutuando como uma miragem distante. Você se dobra, se contorce, se adapta diante de expectativas que nunca foram suas, que te foram impostas por vozes externas, por padrões invisíveis. E, a cada movimento de concessão, você sente um pedacinho de si mesmo se afastar, quase imperceptivelmente da pessoa verdadeira, da essência vibrante que pulsa silenciosamente dentro de você. O medo avassalador do que vão pensar se torna uma sombra constante que te segue, passo a passo, projetando-se à sua frente. A validação alheia, um espelho traiçoeiro que distorce sua imagem a cada nova estação da vida, a cada nova tendência, a cada novo grupo social. E seu valor? Seu valor se torna uma moeda frágil e instável, cujo preço flutua, dependente do olhar inconstante e muitas vezes superficial do mundo. Mas e se toda essa doutrinação, insistentemente repetida, sobre a importância de se importar demais com as percepções externas, com os juízos alheios, fosse, na verdade, a âncora invisível e pesada que te impede de desbravar a vida com toda a sua potência, com toda a sua coragem intrínseca? E se a chave para uma confiança que não se abala, para uma liberdade que te faz respirar fundo e sentir o ar puro nos pulmões, e para um sucesso que realmente ecoa quem você é em sua plenitude, um sucesso que ressoa com sua verdade mais profunda e inegociável, não estivesse no controle rígido, na tentativa desesperada de prever e manipular cada detalhe, mas justamente na coragem de soltar, na audácia de liberar as amarras? Foi nesse chão de paradoxos fascinantes, nesse terreno fértil de questionamentos íntimos, que um dos corações mais curiosos e inquietos da história, Michel de Montaigne, mergulhou profundamente no turbulento século XVI. Um tempo de profundas transformações e incertezas, de guerras religiosas e colapsos sociais. Enquanto o mundo ao seu redor parecia desmoronar em fragmentos de conflito e dúvida, ele, em um ato de profunda sabedoria, se recolheu à sua torre. Um refúgio de pedra, sim, mas, acima de tudo, um santuário de pensamento, um retiro interior. Não era uma fuga covarde da realidade, uma esquiva dos problemas do mundo. Pelo contrário, era um convite íntimo à introspecção mais profunda, um laboratório onde ele, com uma honestidade brutal e sem precedentes, dissecava a própria humanidade, a sua e a de todos nós. Seus famosos ensaios, longe de serem tratados secos e doutrinários, cheios de regras e imposições, eram, na verdade, janelas abertas para a libertação da mente e do espírito. E sua filosofia, longe de ser abstrata, distante da vida real e impalpável, era uma bússola de precisão rara para quem anseia viver com uma leveza contagiante, uma autenticidade que irradia de dentro para fora, e uma paz interior que resiste, inabalável, às tempestades mais violentas da existência. Montaigne ousou, com uma bravura intelectual notável, questionar o que a sociedade da sua época chamava de sucesso. Desafiou a tirania silenciosa de agradar a todo custo e, com sua própria vida como exemplo, apontou um caminho de serenidade profunda: o desapego. Nesta jornada que vamos trilhar juntos, de mãos dadas com a sabedoria de Montaigne, mergulharemos de corpo e, ousaria dizer, de alma nesse caminho. Olharemos de frente, sem desviar o olhar, para a letal ansiedade de agradar, para o medo paralisante de fracassar que nos impede de dar o próximo passo, para o vício insidioso de tentar controlar cada fio da vida, cada evento, cada emoção. E, com Montaigne como nosso guia sábio e despretensioso, um companheiro de estrada que nos oferece mais perguntas que respostas prontas,
descobriremos a magia inesperada e transformadora que acontece quando você simplesmente para de dar tanta importância ao que no fundo mais profundo do seu ser nunca teve importância de verdade. Prepare-se para uma redescoberta. Desde os primeiros raios de luz em nossa consciência, somos sutilmente, mas persistentemente, ensinados a acreditar que controlar é sinônimo de segurança, de estabilidade, de uma vida sem sobressaltos. A mensagem é clara. Controle cada variável, cada resultado possível, cada impressão que você deixa no mundo, e você se manterá a salvo do erro, do julgamento alheio, do fracasso humilhante. Vivemos muitas vezes como se a vida fosse uma equação exata e fria, uma fórmula matemática onde basta aplicar esforço, planejar meticulosamente cada passo e cultivar uma dose cavalar de preocupação ansiosa para que tudo funcione na mais perfeita ordem, como um relógio suíço. Mas Montaigne, com um olhar que ia além das aparências superficiais, observando a condição humana com uma serenidade desarmante e desprovida de quaisquer ilusões românticas, enxergou algo que poucos têm a coragem de admitir, de encarar de frente. O controle é, na maioria esmagadora das vezes, uma pura e sedutora fantasia. Uma quimera. A gente passa grande parte da nossa existência numa tentativa hercúlea, quase insana, de dominar o incontrolável. O que os outros vão pensar sobre nós, os desdobramentos imprevisíveis do amanhã, a forma como seremos percebidos por um mundo que está sempre mudando. E, nesse esforço exaustivo, nessa luta quixotesca contra moinhos de vento, desperdiçamos a nossa energia mais vital e preciosa, aquela mesma energia que poderia estar fluindo livremente para a criação, para a presença plena no agora. O único tempo que realmente existe, para o amor mais puro e desinteressado. Montaigne, em um momento decisivo e dramático da sua própria vida, quase se despediu deste plano numa queda brutal de cavalo. Essa experiência à beira do abismo, que o colocou cara a cara com a finitude e a imprevisibilidade, o confrontou com a fragilidade absoluta e inegável da existência. Ele compreendeu, com uma lucidez que cortava a alma e a mente, que nenhum planejamento meticuloso, nenhuma precaução obsessiva, nenhuma preocupação exagerada o teria salvado daquele acaso súbito. E, paradoxalmente, foi nesse instante de total desamparo, de rendição à falta de controle, que uma luz se acendeu, brilhante e clara, em seu coração e em sua mente. Viver não é controlar o fluxo. Viver é aceitar o fluxo, é se entregar à sua dança. Ele, com uma simplicidade que desarma toda a complexidade e a ansiedade modernas, escreveu: "A minha vida esteve cheia de terríveis desgraças, a maioria das quais nunca aconteceram." Pare por um segundo, respire fundo e sinta o eco profundo dessa frase dentro de você. Quantas angústias você carrega em seus ombros por cenários que jamais saíram da sua cabeça, que nunca se concretizaram na realidade. Quantas noites você perdeu virando de um lado para o outro na cama, refém de um futuro que ainda nem existe ou de um passado que, por mais que você tente, não pode ser reescrito. Quantos diálogos você ensaiou 1000 vezes na sua mente, preparando-se para controlar reações que nunca vieram, que nunca aconteceram da forma que você esperava? A verdade nua e crua é que o esforço incessante pelo controle nos afasta impiedosamente da vida real e pulsante, nos impede de escutar a melodia, às vezes suave, às vezes turbulenta, que a existência está tocando agora. E, ironicamente, quanto mais a gente tenta segurar as rédeas com força, mais instável, mais caótico e mais imprevisível tudo parece se tornar. Montaigne, com sua sabedoria gentil, nos convida a olhar para essa nossa obsessão com ternura, com uma compreensão compassiva por nós mesmos, e então, com suavidade e firmeza, soltá-la, deixar ir. Porque a vida, em sua essência mais pura, mais selvagem e mais bela, não é uma máquina que a gente opera com precisão mecânica. É um organismo vivo, pulsante de energia, cheio de surpresas e mistérios insondáveis. E ela só floresce plenamente, em toda a sua exuberância, para quem tem a coragem, uma coragem que nasce da vulnerabilidade,
de dançar com o imprevisível, de se entregar ao ritmo da própria existência, confiando no fluxo. Existe uma força silenciosa e quase invisível, mas de poder imenso, que guia muitos de nossos passos, moldando nossas escolhas e sussurrando em nossos ouvidos mais íntimos. A necessidade avassaladora de ser aceito. Desde os primeiros passos da infância, desde as primeiras interações com o mundo, aprendemos, de forma explícita ou implícita, que a aprovação é o grande prêmio, a recompensa suprema. Um olhar de orgulho de um pai, um elogio que infla o peito com alegria, um aceno que nos integra, nos diz: você pertence, você é parte de nós. E assim, tijolo por tijolo, com cada aprovação conquistada, começamos a construir nossa identidade, camada por camada, em torno daquilo que agrada aos outros, daquilo que nos faz ser queridos, admirados. Mas Michel de Montaigne, com uma clareza que perfura a alma e desvela as ilusões, observou com precisão cortante que esse caminho pavimentado pela busca incessante da aceitação alheia inevitavelmente nos leva a um labirinto interior, a uma teia de confusão e desconexão. Pois quando a gente vive em função do aplauso externo, da opinião dos outros, a gente, de forma trágica e gradual, perde o contato mais profundo com o que é verdadeiramente nosso, com a nossa essência singular. Montaigne não escrevia para ser aplaudido pela corte ou pela academia. Ele escrevia, antes de tudo, para se compreender, para se desvendar. Ele não buscava reconhecimento ou glória externa, mas sim a mais pura e inegociável autenticidade. E talvez seja por isso que seus textos ressoam tão poderosamente, tão profundamente até os dias de hoje, atravessando séculos. Porque ele teve a coragem rara e radical de pensar com a própria cabeça em um mundo que clamava, que gritava por conformidade e obediência cega. A busca por validação é uma arte sutil, quase imperceptível em sua manifestação cotidiana. Ela se esconde na escolha da roupa que você veste para uma ocasião, na opinião sincera que você engole para não causar atrito, na adaptação constante, quase mimética, a cada novo ambiente, a cada novo grupo social. Não queremos incomodar, não queremos decepcionar, sussurra a voz interna do agrado. Mas ao evitar o desconforto do outro, ao sacrificar sua verdade para manter a paz exterior, a gente se aprisiona numa gaiola invisível, construída por nossas próprias mãos, com grades de medo e expectativas alheias. E o mais triste, o mais irônico, é que essa validação, quando finalmente chega, quando você a conquista, não nos satisfaz plenamente, não preenche o vazio. Por quê? Porque ela não foi dirigida ao seu eu mais genuíno, à sua verdade crua e imperfeita, mas sim à máscara que você se viu forçado a vestir para ser aceito. Montaigne nos convida a um caminho radicalmente diferente, um caminho de retorno ao lar interior. O de se conhecer tanto, de se aceitar com tamanha inteireza, com suas luzes e suas sombras, suas forças e suas fraquezas, que a opinião dos outros perde qualquer poder de ferir ou de te moldar. Ele nos convida até uma pergunta que pode doer, que pode revirar algumas verdades, mas que é incrivelmente libertadora, uma chave para sua própria prisão. Quem você está tentando agradar? E mais importante ainda, por quê? Quantas decisões em sua vida, na carreira, nos relacionamentos afetivos, nas escolhas existenciais mais profundas, foram tomadas pelo medo do julgamento alheio e não pelo seu desejo mais autêntico, pelo que realmente faz seu coração vibrar? Quando você finalmente deixa de buscar aceitação em todos os cantos, em cada olhar, em cada palavra de elogio, você descobre algo raro e precioso, um tesouro escondido, a aceitação de si mesmo. E a partir desse chão firme, desse alicerce inabalável, as relações que você constrói se tornam mais verdadeiras, mais profundas e mais autênticas. As decisões se tornam mais leves, mais alinhadas com quem você é. E a vida, silenciosamente, suavemente, se torna mais sua,
só sua, moldada pela sua própria melodia, e não pelo eco das expectativas alheias. Ao contrário do que a gente costuma pensar, imersos numa cultura que valoriza a posse e o controle, o desapego não é frieza. Não é indiferença, nem apatia, muito menos uma fuga covarde da vida e de seus desafios. Desapego é clareza. É a sabedoria lapidada pela experiência que a gente adquire para discernir, com precisão, entre o que merece genuinamente nossa energia, nosso tempo, nosso coração, e o que apenas nos consome, nos drena, nos esvazia. É saber soltar as amarras, não porque a gente não se importa mais com o resultado ou com a pessoa, mas porque, no fundo, a gente percebe que simplesmente não vale mais a pena se agarrar ao que nos prende, ao que nos limita. Michel de Montaigne compreendeu esse paradoxo com uma profundidade tocante, quase poética. Ele observava como as pessoas viviam presas a resultados específicos, a expectativas grandiosas e, muitas vezes, irrealistas, a imagens perfeitas e inatingíveis de si mesmas. E como tudo isso gerava uma tensão constante, uma ansiedade que corroía a alma, que minava a alegria de viver. Ele não propunha abandonar a vida, renunciar aos prazeres ou aos desafios. Muito pelo contrário. Sua proposta era viver a vida em sua plenitude, mas com uma leveza inédita. Era agir com dedicação, sim, com todo o seu empenho, mas sem obsessão, sem a necessidade de controlar cada mínimo detalhe. Era amar sem possessividade, buscando a liberdade no vínculo. Era buscar sem se perder no próprio caminho, sem se desviar de quem você é. Em seu retiro na torre, Montaigne escreveu, com a pena guiada pela honestidade: não por obrigação, mas por curiosidade. Não para ser reconhecido, mas para se compreender. E é nesse espaço de não esforço forçado, de não tensão, nesse vazio criativo que se abre quando a gente solta, que a gente floresce de verdade. Pense bem. Quantas vezes na sua vida você conseguiu algo, alcançou um objetivo, justamente quando parou de forçar a barra, quando deixou de tentar convencer insistentemente, de impressionar a todo custo ou de conquistar a qualquer preço? É como se o universo, em sua sabedoria, respondesse à sua entrega com uma harmonia que a gente nem sabia que existia, com soluções que surgem quando a gente menos espera. Esse é o paradoxo do desapego. Quanto menos você precisa provar algo aos outros ou a si mesmo, mais natural e magnética se torna a sua presença. Quanto menos você tenta controlar cada detalhe da vida, mais as coisas parecem se encaixar, se alinhar por si mesmas, em um fluxo orgânico. E não é sorte, não é acaso cego. É presença. É a coerência que se estabelece entre o que você sente lá no fundo, o que você pensa e o que você faz no mundo. É o magnetismo sereno de quem não precisa mendigar aceitação, porque já encontrou um lar seguro e inabalável dentro de si. Montaigne nos ensina que o desapego é, na verdade, uma forma sutil, mas profunda, de poder. Um poder sereno, silencioso, que não impõe, que não domina, mas que transforma de dentro para fora. Quando você solta o peso opressor de agradar a todos, de controlar tudo, de parecer perfeito em todos os momentos, você se torna leve o suficiente para caminhar com liberdade e alegria. E firme o bastante para ser quem você realmente é, sem máscaras ou artifícios. Montaigne não era um monge distante da realidade, nem um herói trágico, imune à dor. Ele era um homem profundamente consciente das suas próprias falhas, das suas contradições, das suas fragilidades. E talvez seja justamente por isso que ele se tornou tão sábio, tão humano em sua filosofia. Ele viveu perdas significativas e dilacerantes que testaram sua resiliência. A morte de 5 de seus 6 filhos ainda na infância. Uma dor que nenhum pai ou mãe deveria conhecer. O adeus precoce ao seu grande amigo e confidente, Etienne de la Boétie. Uma amizade que ele descreveu como um só coração e uma só alma. E o caos político e social de uma França em guerra civil, que desestabilizava tudo ao seu redor. A dor profunda e a desilusão com o mundo
não o tornaram cínico, amargo ou endurecido. Pelo contrário, elas o tornaram mais humano, mais real, mais próximo da essência da condição humana. Em vez de endurecer seu coração e sua mente, ele escolheu recolher-se. Deixou a política, afastou-se dos cargos de poder que antes ocupava e buscou refúgio em sua torre, um santuário de silêncio, de livros que eram seus grandes mestres e de meditação profunda. Ali, entre as paredes de madeira rústica e as frases latinas que adornavam o teto de sua biblioteca, um verdadeiro diário de suas leituras e reflexões, ele iniciou o que chamaria, com toda a simplicidade, de o estudo de si mesmo. Não era um estudo para se vangloriar de suas virtudes ou para se exaltar diante do mundo. Era um estudo para se aceitar em sua complexidade mais pura, em sua totalidade, com suas luzes e, principalmente, com suas sombras. Em seus famosos ensaios, Montaigne expõe sua verdade com uma honestidade brutal e rara, que ainda hoje nos surpreende. Ele confessa abertamente suas vaidades mais triviais, suas fraquezas mais íntimas, seus medos mais profundos, suas próprias e muitas vezes hilárias incoerências. E é justamente essa vulnerabilidade radical, essa entrega sem filtros, que o torna universalmente humano e tocante, que nos faz sentir que ele é um de nós, apesar dos séculos que nos separam. Ele escrevia: "Não me retrato por inteiro, apenas como me vejo neste momento." Essa frase carrega uma verdade que liberta a alma e o espírito. Ninguém é constante o tempo todo. Ninguém é perfeito em todos os aspectos. E tudo na vida está em constante movimento, em perpétua transformação. Aceitar essa impermanência, essa fluidez da existência, é um ato de coragem. É tirar a armadura pesada que carregamos. É deixar de encenar uma versão idealizada e inatingível de si mesmo para, enfim, habitar plenamente a sua própria humanidade, com todos os seus altos e baixos, suas belezas e suas falhas. No mundo de hoje, onde todos parecem competir incansavelmente por uma imagem de sucesso irretocável, de uma coerência inabalável e de uma perfeição irreal que só existe nas redes sociais, Montaigne surge como um antídoto poderoso e necessário. Ele nos lembra, com sua voz calma e sensata, que ser humano é se contradizer, que mudar de ideia é um sinal de vida interior, de inteligência e de crescimento genuíno, e que aceitar a imperfeição não nos enfraquece, não nos diminui, mas, pelo contrário, nos liberta. Ao parar de exigir de si mesmo um ideal inatingível, um padrão impossível de alcançar, você permite que o real se manifeste em toda a sua beleza imperfeita. A leveza de errar, a beleza da dúvida que nos impulsiona a buscar, a paz profunda de simplesmente ser, sem máscaras ou pretensões. E assim, Montaigne nos entrega uma das lições mais curativas e transformadoras da filosofia. Uma lição que acalma o coração e a mente. A sabedoria não nasce da perfeição inatingível, mas da intimidade corajosa e honesta com a própria imperfeição. Se há um lugar onde o desapego revela sua força mais transformadora e sua beleza mais sublime, é, sem dúvida, nos relacionamentos humanos. Montaigne, com seu olhar que ia fundo na complexidade da convivência, percebeu como muitas vezes nos tornamos reféns uns dos outros. Não por um amor que transborda e liberta, mas por um medo profundo de rejeição, de solidão, de não sermos suficientes para o outro, de perdê-lo. Quantas vezes você já se pegou tentando moldar alguém à sua própria imagem e semelhança, como se o outro fosse uma argila a ser esculpida segundo seus desejos? Quantas vezes já se frustrou amargamente porque o outro não correspondeu a uma expectativa que, talvez, ele nem soubesse que existia ou que nunca prometeu cumprir? O filósofo compreendeu com uma clareza dolorosa que o sofrimento nos relacionamentos não nasce da diferença inerente entre as pessoas. Afinal, somos todos únicos, mas da nossa ânsia de controlar, de prender, de consertar o outro, de encaixá-lo em nossos moldes. Em sua obra, ele escreveu com uma ternura que toca o coração sobre a amizade profunda e rara com Etienne de la Boétie.
Uma conexão que não exigia cobranças, que não pedia provas, que apenas existia em sua plenitude. Uma amizade livre de possessividade, livre de jogos de poder, de manipulações. Foi para Montaigne uma verdadeira revelação do que é possível quando a gente ama alguém sem tentar possuí-lo, sem tentar aprisioná-lo, mas permitindo que ele seja livre para ser quem é. Ele nos propõe um ideal raro e, para muitos, desafiador. Relacionamentos baseados em presença plena, não em cobranças e exigências, em entrega mútua e espontânea, não em domínio e controle. E aqui mora o paradoxo mais belo e libertador. Quanto mais você tenta segurar alguém com força, mais ele parece escapar entre os dedos. Mas quanto mais você permite que o outro seja plenamente quem ele é, com sua individualidade e suas escolhas, mais ele escolhe, livremente, permanecer ao seu lado, por vontade própria, não por obrigação. A liberdade nos relacionamentos não significa ausência de vínculo ou indiferença, mas sim a recusa teimosa de transformar o outro num espelho das suas próprias inseguranças e vazios. Montaigne nos ensina que o verdadeiro encontro entre duas pessoas acontece quando ambas caminham lado a lado, respeitando o espaço e a singularidade do outro. Não por obrigação, mas por escolha genuína, por um desejo mútuo de compartilhar a jornada. E essa liberdade mútua é intrinsecamente magnética. Ela gera respeito profundo, admiração sincera e uma profundidade nas conexões que transcende o superficial. Ela atrai, não pela força bruta, pela imposição, mas pela leveza que emana da autenticidade, pelo poder que reside na vulnerabilidade e no desapego. Pergunte a si mesmo, com honestidade, quantas das suas relações estão baseadas no medo de perder o outro, e não na alegria transbordante de simplesmente compartilhar a vida, sem amarras? A resposta pode apertar o peito, pode ser desconfortável, mas também pode libertar profundamente, abrindo caminho para conexões mais verdadeiras e significativas. Há um instante silencioso, quase um suspiro imperceptível, em que algo dentro da gente simplesmente solta. Não é uma desistência apática, nem uma fraqueza covarde. É um tipo de sabedoria que não vem da razão cartesiana, mas de uma exaustão sagrada. A exaustão de lutar incansavelmente contra o que é, contra a realidade da vida. É o momento em que você percebe, com uma clareza cristalina, que não pode controlar tudo, que não precisa provar nada a ninguém o tempo todo, que carregar tantas preocupações inúteis e cenários hipotéticos não faz sentido algum. Apenas te consome. Esse momento de profunda entrega Montaigne conheceu de perto, em sua própria experiência de vida, e é a partir dele que sua filosofia ganha vida e ressonância. A entrega, para ele, não era uma renúncia passiva à vida, mas uma profunda reconciliação com a própria existência, com suas imperfeições e sua imprevisibilidade. Ele não propunha passividade ou inércia, mas uma ação que brota livre de angústia, uma vida engajada, plena, mas desobrigada de garantias externas, de certezas ilusórias. Ele entendeu que há uma paz profunda e duradoura, que só nasce quando a gente para de resistir à impermanência inerente do mundo, ao fluxo constante das coisas. E essa paz é, em si mesma, revolucionária, porque ao soltar o controle, ao liberar o peso das expectativas, você se torna mais leve. E com essa leveza, você enxerga com mais clareza as oportunidades e os caminhos, age com mais confiança e naturalidade, e se torna receptivo ao inesperado, ao novo, ao mágico que a vida tem a oferecer quando a gente não está tentando forçar um resultado. O que acontece de fato quando você para de se importar com o que os outros pensam, com a opinião alheia? Você fala o que sente e pensa com mais verdade, com autenticidade, sem medo de desagradar. O que acontece quando você para de buscar uma perfeição que não existe, que é inatingível? Você age com mais coragem, porque o medo de errar diminui. E quando você solta o medo paralisante de falhar, de tropeçar no caminho, você abre espaço imenso para criar, para amar intensamente, para viver plenamente, sem reservas ou amarras. A entrega para Montaigne
Não era fuga ou escapismo. Era presença plena. Era parar de guerrear contra a realidade da vida. Mas, em vez disso, começar a dançar com ela, a se permitir sentir o ritmo que ela se apresenta, com seus altos e baixos, suas melodias e dissonâncias. E aqui está o maior dos paradoxos, a grande revelação. Quanto menos você tenta controlar a vida, mais ela parece se alinhar com seus desejos mais profundos. Talvez porque, nesse estado de rendição e aceitação, você finalmente se torna quem você realmente é, em sua essência mais pura. E o mundo, de alguma forma misteriosa, responde a essa verdade com uma harmonia que ecoa por todo o seu ser. Montaigne nos deixou um legado silencioso, mas de um poder imenso, transformador. Não de regras rígidas ou fórmulas prontas para o sucesso, mas de uma presença mais inteira e autêntica diante da vida. Ele nos ensinou, com sua própria existência e suas reflexões, que a obsessão por controle é o oposto da liberdade verdadeira, que o esforço constante e exaustivo para agradar os outros é o maior inimigo da sua autenticidade, e que o medo de falhar é muitas vezes o único obstáculo real entre nós e aquilo que desejamos viver com toda a nossa força, com todo o nosso coração. Ao longo desta jornada de redescoberta, percebemos que desapegar não é abandonar ou ser negligente. É confiar na vida, em si mesmo e no fluxo natural das coisas. É sair do centro do palco, onde você tentava controlar cada luz e cada aplauso, e permitir que a vida revele sua própria e surpreendente coreografia, sem a sua intervenção forçada. E aqui está o mistério mais belo de todos, a cereja do bolo. Quando você para de se importar com o que não importa, o que realmente importa começa a florescer em sua vida. Quando você solta o medo, a coragem vem à tona, destemida. Quando solta a tua necessidade de provar algo a alguém, vem o poder silencioso e inabalável de simplesmente ser, em toda a sua plenitude. Montaigne não nos pede para mudar o mundo exterior de uma vez por todas. Ele nos convida, com uma voz gentil e persuasiva, a mudar a forma como habitamos a nós mesmos, a nossa própria existência interior. E quando isso acontece, quando a transformação começa de dentro, o mundo ao nosso redor, de alguma forma inexplicável e mágica, também começa a se transformar, refletindo a nova melodia que você passa a tocar. E você, meu amigo, minha amiga, o que ainda está segurando com tanta força, com tanta teimosia, que já começou a te ferir, a te aprisionar? O que poderia acontecer se você, por um momento, por um breve e corajoso instante, apenas soltasse? Compartilhe nos comentários uma experiência sua com o desapego, com o ato corajoso e libertador de deixar ir. Talvez, ao contar sua história, ao compartilhar sua jornada, você ajude outras pessoas a encontrarem a própria leveza e a própria liberdade. Se não se sentir à vontade para fazer isso, está tudo bem. Peço apenas para que você deixe nos comentários a seguinte frase: "Estou liberto, e isso basta." Para sabermos que você chegou até o final do vídeo, teve foco e paciência para olhar a si mesmo e seus pensamentos. E é claro, obrigado.